Antes de iniciar esta quarta aula, eu quero sempre recomendar que aqueles que não assistiram às primeiras, é importante que o façam. Quem puder até rever, bom, porque são temas que a gente não está sempre estudando com profundidade. Então, às vezes a pessoa está ali, não é? Lavando roupa, lavando vasilha, ou mesmo até dirigindo, se quiser escutar, é bom, entendeu? Claro, quando a gente tira um momento para isso, é mais produtivo ainda. Se concentra naquilo que está escutando, dá mais atenção às palavras, né? Pois bem. Eu, depois desse curso, vou fazer outro curso. Estou rezando a Deus que nosso povo seja sempre muito caridoso. Eu preciso de tempo para poder fazer a preparação dos cursos. E para mim ter tempo, eu preciso pagar alguém para poder trabalhar comigo, né? Eu trabalho todo dia na roça. Mas o que acontece? É, por causa do volume de trabalho, eu fico muito limitado, né, de fazer mais preparação, tá bem? Então, por isso que a gente colocou uma taxinha, é coisa simbólica, mas é muito útil, se todo mundo ajudar. Fora aquelas pessoas que às vezes estão desempregadas, que não podem, não devem se sentir constrangidos, né? Quem não pode, não pode. Reza. Quando tem alguma coisa, tipo agora a gente está tendo rifa, essas coisas, ajuda a vender, faz alguma promoção, não tem problema. O mais importante é que persevere. Mas eu ainda espero poder ter mais tempo para dedicar mais a a essa missão, tá bom? Bom, é, vamos lá. Dito isto, vamos iniciar. Todo mundo está ciente aí como funciona? Alguém quer dizer alguma coisa antes da gente começar? Pois Sim, bem, eu gostaria de saber se o senhor vai falar alguma coisa a respeito do Papa Leão. vou falar amanhã. Amanhã vai ter uma live, né? Vou fazer a respeito disso. O que todo mundo quer saber, afinal, é conservador ou é da Vila Progresso? Ou é revolucionário, né? Sim. Então, é isso que o pessoal quer saber. O que a gente sabe a respeito? Então, eu vou fazer um apanhado geral, bem criterioso. Eu estou mas vou adiantando, né? Eu quero dizer assim que não é não foi o dos sonhos, né? Quando falou Robert, todo mundo pensou que seria o nosso querido negão, né? O Sara. Mas se dependesse do povo católico, assim, praticante da internet, o Sara seria eleito de longe, né? Mas Deus tem seus caminhos que são diferentes dos nossos. Deus sabe, né? Veio o Robert Francis, né? O Roberto Francisco. E que eu poderia dizer? Pô, uma surpresa, né? Mas de outro lado, mesmo não sendo o Papa dos Sonhos, vamos dizer assim, a princípio, né? Que a gente não sabe como é que as coisas vão se desenrolar, eu fiquei muito aliviado porque tinha cada bagulho, cada desgraça em forma de cardeal ali que poderia entrar, que vocês não fazem ideia. Assim, então, eu já fiquei muito aliviado pelo fato de não entrar um Parolin da vida, lá aquele, vamos dizer, é, da ilha. Oh, meu Deus, como é que é o nome daquela ilha lá? Enfim, Filipinas, né, o filipino, né? Ou aquele alemão, Ryan Marx. Tem coisas horríveis, assim, inimagináveis. Você pensa, não é possível que isso existe, né? Existe. Tem coisas muito ruins. Tinha coisas muito ruins, né? Quer dizer, que poderiam, né? Então, Downhill é, é um bagulhão também, né? De qualquer forma, mas tem uma coisa bem pior do que o Downhill. De qualquer forma, assim, já foi um alívio nesse sentido, né? E eu vou falar com mais detalhes amanhã na live. Vou mandar o link da live aí para vocês assistirem, tá bom? Então, vamos lá. E olha, lembrando ainda, vou falar que nós estamos nos últimos dias faltam 4 dias para correr a rifa da imagem da Nossa Senhora, hein? Quem não comprou, compre. Quem já comprou, ajude a vender. Quem já comprou e já vendeu, compre mais um e vende mais um. E venda mais um. Vamos ver. A Nossa Senhora vai escolher alguma casa para ir, mas as bênçãos dela irão para todos, especialmente os que ajudam. Muito bem. Pessoal, olha, o curso sobre
vícios capitais e virtudes opostas é muito importante para quem quer se aperfeiçoar, para quem quer se conhecer melhor, para quem quer, vamos dizer assim, galgar degraus na vida espiritual. Então, eu recomendo a vocês que participem bem, que, se possível, repassem as aulas, tá bem? Podem partilhar com outros, não há problema, tá certo? Mas procurem fazer o melhor possível, porque é pro bem de vocês. Então, isso aí não é igual a escola, dever de casa, se não puxa a orelha. Não, isso é quem quer ir para o céu, procura se aplicar, né? Sem o autoconhecimento, a gente não se transforma, porque a gente nem se percebe da miséria e da desgraça, da imundície, né, que nós somos. Então, compreender bem os vícios é para compreender bem onde está a raiz de muitas más tendências nossas, de muitos pecados que nós temos, de muitos erros que nós cometemos, e ao mesmo tempo saber como aplicar os remédios eficazes para poder combatê-los, tá bom? Vamos rezar? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Não se esqueçam que o estudo, a consideração sobre os vícios capitais e as virtudes se inserem dentro deste caminho espiritual que se chama via purgativa, que é a iniciação da caminhada espiritual daqueles que se decidiram por Deus, daqueles que decidiram amar a Deus e, portanto, a romper com uma situação de pecado mortal, com o pecado mortal, e procurar a graça, buscando, então, reparar o passado e prevenir-se de quedas futuras. O estudo dos vícios justamente entra aí, né, no estudo das coisas necessárias para que se previna, para que se evite o pecado mortal. E depois, numa segunda etapa, se aprova a Deus, né, que muitos de nós, muitos dos senhores, possam, vamos dizer assim, galgar outros degraus, né, e chegar, ao menos na via iluminativa, onde a preocupação maior já não é mais o pecado, porque isso já se superou. Não que a gente não possa cair, qualquer um, mesmo nos graus mais elevados, se não vigiarem, podem cair. Mas né, a preocupação maior da via iluminativa é a virtude, é crescer na virtude, é amar a Deus, porque essa questão do pecado não é algo que não é a maior preocupação, mas porque já se habituou, já se convenceu, o coração já entendeu que não há nada melhor do que estar sempre em comunhão com Deus. Ponto. Tá bem? Bom, e nós estudamos o primeiro vício capital, que é a soberba, e de onde vem, na verdade, todos os demais vícios. Falamos sobre os diferentes tipos, falamos sobre as consequências, a malícia e também sobre os remédios. Hoje nós vamos ver os outros dois vícios que são decorrentes daquilo que São João fala, falando da tríplice concupiscência, da soberba da vida, né, que são os vícios que mais espirituais, que se aplicam mais ao espírito, mesmo lembrando sempre que os outros, não que os outros não incidem no espírito, incidem, mas no caso dos vícios corporais, eles precisam do corpo para poder, vamos dizer assim, manifestar-se, né? Como é o caso da gula, da luxúria, da preguiça. E depois, em relação à cobiça dos bens alheios, que é algo fora de nós, que é a avareza, é o último que nós vamos ver. Bom, hoje vamos ver, então, a inveja. A inveja e a ira. A inveja também ela é um vício capital que deriva do orgulho, vamos dizer assim, como diz São João na sua primeira carta, da soberba da vida. Né? Então, e o que é a inveja? A inveja ela pode ser estudada como uma paixão, uma tendência natural. Paixões, quando a gente fala, talvez muitos não estão acostumados com esse vocabulário, mas na vida espiritual, paixões aqui não é do Joãozinho pela Maria, não é nesse sentido, né, de sentimento afetivo,
Não é isso. Paixões aqui são as tendências da alma. Em si, elas não são más nem ruins, são tendências, entendeu? Da nossa natureza. Elas podem inclinar-se ao mal, desorientar-se, né? E podem também serem, vamos dizer assim, canalizadas para coisas boas. Então, paixões são tendências, tá? E aqui não é a tendência da desordem, do vício, do pecado original, não. São tendências da nossa natureza, tá bom? Tendências da nossa natureza. Então, e você pode falar, portanto, da inveja enquanto paixão, tá? Como tendência, aí você vai falar, ou como vício capital, que já no caso é uma tendência desordenada, né? Aí sim, nesse caso, já fruto, já resultado da queda original, da desordem provocada em nós pela queda original, tá bom? Bom, este vício nasce também do orgulho, né? E, de alguma forma, nos faz ser intolerantes, né, com aqueles que nós consideraremos rivais ou mesmo com os nossos superiores. O que é exatamente a inveja? A inveja, vejam bem, a inveja é uma tendência de entristecer-se pelo bem alheio. É uma coisa séria. Então, essa desordem interior que leva a pessoa a entristecer-se pelo bem alheio, seja uma qualidade espiritual, por exemplo, uma pessoa porque ela é humilde, porque ela fala bem, porque ela é talentosa em fazer uma coisa, em fazer outra, porque ela tem esse ou aquele outro dom, ou porque possui, né, determinadas coisas assim também. Enfim, isto é a inveja, é a tristeza que se experimenta por conta do bem alheio, tá? E qual que é o objeto, justamente o objeto da inveja, desse vício capital? São as virtudes mais perceptíveis dos outros, normalmente. Aquelas virtudes que são mais... O que são virtudes mais brilhantes? O Tanqueray usa o termo brilhante, né? Mas para a nossa linguagem hoje seria as virtudes mais perceptíveis, aquelas que aparecem mais, né? Aquelas que são mais, vamos dizer assim, nítidas aos olhos dos outros. Então, normalmente é isso aí, mas pode ser também outras virtudes. E pode ser mesmo, vamos dizer assim, outros dons que a pessoa possa possuir, tá bom? E como é que se manifesta? Como se manifesta a inveja? Ela se manifesta por essa tristeza que se dizia. O sentimento de tristeza, de mágoa, imagine. E por se ouvir falar bem de outra pessoa. Falar bem no sentido justo, né? Quando a pessoa, se você começa a sentir uma tristezazinha ou tristeza grande, né? Porque um outro está sendo elogiado, então isto é um indício que pode haver uma inveja. Isso é um indício de inveja, né? É um indício de inveja. Poderá ser mais grave ou menos, nós vamos ver isso, a depender, né? É, de, de como você lida com ela, de como você acolhe e do que você emprega para combatê-la ou não. Tá? Pois bem, mas quando se sente esse incômodo, né? E mais ainda, a pessoa, quando ela começa assim, por exemplo, vamos dar um exemplo prático que é mais fácil de se entender. Então, a Tatiane escuta elogios a respeito da Ida, né? A Ida limpa bem a casa, a Ida é organizada, a Ida é uma pessoa muito, muito boa, etc. Se a Tatiana começa a se entristecer por isso, isto é um sintoma de inveja, entende? Se ela começa a se entristecer por alguém, e pode chegar, pode ser mais, vamos dizer assim, pode manifestar um grau mais profundo de inveja se a Tatiana começar a dizer, não, mas ela não é tudo isso, não. Tem coisa lá que fica bagunçado. Ela não é tão organizada assim, não. Olha, aí começa a desqualificar, entende? Começa a desqualificar, a pequenar, a diminuir, né, ali, esta, a,
esses elogios que outra pessoa possa estar fazendo a respeito da Ida, entendeu? E desta forma, começa a, além de diminuir os elogios, começa a mostrar, a enumerar, a elencar defeitos, reais ou não, né? Normalmente, normalmente são superestimados os defeitos que a pessoa apresenta daquela pessoa de quem sente inveja, que ela passa a ver como se fosse um concorrente, como se fosse um adversário, como se fosse alguém que ofusca a sua luz. O invejoso, normalmente, ele quer o céu só para ele tem que brilhar sozinho. Se alguma outra estrelinha aparecer, ele vai tentar ofuscá-la, entendeu? Vai tentar tirar ali. Ele não quer que outros brilhem perto. É assim. Esse é um sentimento do invejoso. Tá? E aqui tem uma coisa importante. Inveja é diferente de ciúmes. Inveja é uma coisa, e ciúme, embora a fonte dos dois é a mesma, o orgulho, né? E ambos são, quando se fala de vício capital, né? Ambos são desordens, mas é diferente, porque o invejoso, ele sente tristeza pelo bem que o outro possui, pela qualidade que outro possui, que o outro possui. Já o ciumento, né, ele tem assim um apego excessivo aos próprios bens e tem medo de esses bens serem perdidos, serem arrebatados, serem conquistados por outra pessoa, entende? Então, enquanto o invejoso ele tem tristeza pelo bem do outro, o ciumento ele tem um apego desordenado aos seus próprios bens, acompanhado de um medo de perdê-lo. Esse é o ciúme. Então, é diferente, não é a mesma coisa, tá? Embora podem conduzir às mesmas coisas, mas a raiz é diferente, certo? Bom, a inveja é essa tristeza pelo bem alheio, enquanto o ciúme é o apego desordenado ao bem próprio. Pronto, isso aí é a diferença. E existe também, é importante, para que as pessoas também não fiquem com escrúpulos ou não tenham um entendimento errado. Aliás, quando a gente fala escrúpulo, que normalmente as pessoas exageram, a maior parte dos escrúpulos não são exatamente escrúpulos, são entendimentos errados. É ignorância, simplesmente, entendeu? Às vezes a pessoa ela fala, tudo é pecado. Porque ela não sabe, então ela prefere exagerar naquilo que é errado do que. E aí, às vezes, se diz que é escrupuloso, e às vezes não é escrupuloso. O escrúpulo é uma doença espiritual também, a gente vai ver em outro momento. Tá? Mas existe uma outra coisa que pode ser tido como inveja, e não é inveja. Existe uma virtude que se chama emulação. Emulação. O que é emulação? A gente poderia traduzir essa emulação, o desejo de imitação. Quando você vê, por exemplo, a Tatiana, se ao invés de, por exemplo, ela ver, de se entristecer com as qualidades que a Ida tem, se ela vê, nossa, a casa da Ida é tão organizada, a Ida é tão organizada, ela faz tão bem isso, aquilo, e ela admira-se. A emulação é esse sentimento de admiração com o desejo de imitação, entendeu? Então é diferente. Isso não é inveja. Você ver uma qualidade no outro e querer imitar, e quer falar, eu quero fazer isso também, eu quero ser assim. Não é acompanhado por uma tristeza, nem pelo desejo de destruição ou de perda da qualidade, do bem que aquela outra pessoa possui. Entende a diferença? Então, a emulação é este sentimento de admiração e desejo de imitação do bem que se vê no outro. Compreende a diferença? Essa é a diferença. Bom, pois bem. Então, enquanto a inveja ela causa tristeza, a emulação causa admiração e desejo de imitação. Bom, então, esta é a diferença entre uma coisa e outra. Para que depois a pessoa não pense que está sendo invejoso porque quer imitar a virtude do... São Paulo diz, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não dizia isso? Quer dizer, então, ele falava para os seus filhos, né, aqueles que ele eram de alguma forma dirigidos por ele, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, dizia São Paulo. Né? Tá? E quando se pensa na inveja como vício capital, há que se pensar que ela pode ser um pecado mortal ou venial, entende? Depende do grau. Quando a gente fala da malícia, então, da inveja, né?
ela é a matéria dela, em geral, se ela for algo consciente, deliberado e alimentado, é um pecado mortal. Porque imagine, a inveja, ela é um vício que incide, ela atua frontalmente contra a maior das virtudes, que é o amor, que é a caridade, entende? Porque nós devemos nos alegrar, é isso que a palavra de Deus nos diz, né? Nos alegrar pelas qualidades, pelos dons, pelas virtudes, pelo bem que o nosso próximo possui. Então, se você sente tristeza, isto, então, é frontalmente contrário à virtude que Deus quer que você cultive, a virtude da caridade, que é a maior de todas as virtudes, né? Embora no mundo espiritual a gente diz, a base da santidade é a humildade, a base. Mas a essência, o ponto elevado, é a caridade, tá? O amor. Pois bem. Agora, quando a inveja, quando existe esse sentimento, a gente diz um sentimentozinho, né? No diminutivo, porque às vezes a pessoa vem aquele impulso, né? De inveja, uma certa tristezazinha, por conta do bem alheio. E esses sinais que são más tendências da alma humana. E a pessoa, mas ela não se acomoda a esse sentimento. Ela procura, né, assim, se policiar e se corrigir, vamos dizer assim, e exorcizar do próprio coração esses sentimentos que vêm, entende? Então, quando se trata de um impulso passageiro, não alimentado, então essa inveja ela não é um pecado mortal, tá? Mesmo que ela venha acompanhada dessa tristezazinha, vamos dizer assim, eh, desse, desse sentimento negativo em relação a algum bem alheio. É algo para a pessoa se policiar, é um alerta vermelho. Se ela luta, se ela não se acomoda a isso, se ela não alimenta, se ela não põe adiante esse tipo de sentimento, então aquela inveja, aquele sentimento de inveja não é um pecado mortal, mas um pecado venial ou mesmo uma falha simplesmente, tá bom? E quais são os efeitos da inveja? Veja bem, né? Então, o que a inveja provoca? Veja, vício, a gente fala de vícios capitais, por quê? Porque é a fonte e raiz de todos os outros vícios, de todos os outros pecados. Então, veja, quantos pecados, quantos vícios, quantas posturas ruins, quantas tendências ruins derivam da inveja. Vê, ela pode excitar o sentimento de ódio. Quantas pessoas que vendo a virtude, vendo a qualidade no outro, né, e alimentando esse sentimento de inveja, passa a ter ódio do outro. Passa a ter ódio, passa a odiar, né, a outra pessoa. E por que a pessoa sente inveja? Qual outra consequência? Ela começa a difamar, a caluniar, a querer apequenar, a destruir a boa reputação do outro. Começa a querer fazer divisões, entendeu? Tá? Outra coisa, ela pode levar a pessoa que é invejosa, o meu vizinho comprou um carro. Não, ele não pode ter um carro melhor que o meu. Então a pessoa pode lançar a pessoa a uma busca desordenada de riquezas, de reconhecimento, de honras, entende? Para poder se sentir superior aos demais, ou à pessoa de quem ele sente inveja. Tá entendendo? Então, quer dizer, veja as consequências, né? E depois, perturba a alma, faz perder a paz. A pessoa invejosa não tem paz, porque vai ter sempre alguém, evidente, né? Alguém que é superior a nós, que tem mais virtude do que nós, que tem mais qualidades do que nós. Eu sou inteligente, mas tem pessoas muito mais inteligentes. Eu sou bonita, mas tem pessoas mais bonitas que você. Eu faço um bolo muito bom, mas tem pessoas que fazem ainda melhor. Então, quer dizer, a pessoa invejosa, ela nunca tem paz, porque é evidente que é assim, né? Existe sempre pessoas que têm dons e qualidades, né? Por boa que a pessoa seja, tem dons e qualidades maiores. Então, mas o invejoso, quando ele pensa nisso, ele perde a paz. Ele não se sente em paz. Por isso é que a pessoa precisa combater este vício, porque é uma desgraça, é contínua. Não tem paz. O invejoso não tem paz. Ele está sempre ocupado com a vida alheia. Está sempre olhando. O vizinho, a casa dele é mais bonita que a minha. O carro dele é melhor que o meu. Olha, isso não pode acontecer. Então, aí, interessante, o sentimento do invejoso. Se o outro tem um acidente, estraga o carro, a pessoa sente alegria.
Isso é um sentimento típico do invejoso. Se a pessoa tem algum problema ali e regride economicamente, ou regride em algum... Não pode estudar, não pode adquirir determinadas coisas, a pessoa sente um determinado peso. Isso é muito perigoso. É vamos dizer assim, uma consequência de um sentimento de inveja alimentado. Entende? Então, não pagueis o mal com o mal. Mesmo que o outro possa ter pensado ou desejado, enfim, não pagueis o mal com o mal. Tá? Remédio, já que é um vício terrível, né? Tão diametralmente contrário à grande virtude da caridade, como nós vamos combater a desgraça da inveja, o vício, pecado capital da inveja? Bom, primeira coisa, né? A gente pode... Existem formas negativas e formas positivas. Mas, como forma negativa, vamos assim dizer, cortar. Né? Quando começar os primeiros sentimentos de inveja, quando você for impulsionado, quando vier do seu coração essa malícia, né, de entristecer-se, você deve cortar imediatamente, seja da inveja, mesmo do ciúme. Né? Quando começar os primeiros quando você perceber isso aí, alguma tristeza, algum incômodo em relação ao bem alheio, então você deve cortar aquilo imediatamente. Tá? E outra coisa, negativamente, você deve desviar o seu pensamento. Desviar. Interessante que o Tanqueray usa a expressão assim, divertir, né? Mas não é uma... Divertir, hoje seria mal compreendido. Né? Então seria a tradução, trocando aqui uma palavra mais compreensível. Desviar o pensamento para outra coisa. E junto com isto, né, você vai aplicar também os meios positivos. Quais os meios positivos? Primeiro, você vai meditar o seguinte: nós somos todos irmãos em Cristo. Nós somos todos irmãos em Cristo. Quer dizer que quem deu aquele dom para aquela pessoa foi Deus. E se Deus deu aquele dom àquela pessoa, isso torna mais belo o conjunto do corpo místico de Cristo. É como um jardim, né? Então, a variedade de flores, a variedade de flores torna belo aquele jardim, a variedade de plantas ali, né? Então, o conjunto harmonioso torna belo aquele lugar. Então, a gente deve se alegrar dos dons, das riquezas, das virtudes, das qualidades que Deus deu aos outros. Então, quando vier um pensamento desse, nós devemos também louvar a Deus. Mesmo que possa ter aquele sentimento, você deve combater, falar: Senhor, tira de mim esse sentimento de tristeza pelo bem, pela qualidade do outro, e dai-me a graça de louvá-lo, louvar a Deus, né? Pelo dom, esse dom que o Senhor concedeu a esse irmão, por esse dom que o Senhor concedeu a essa pessoa, que possa frutificar em muito na vida dele e na vida de outras pessoas, que possa inspirar outros a serem bons também. Então, você deve, no seu interior, combater esse sentimento, ainda que ele venha bem pequeno. Não negocie com a inveja. Combata. Entende? Combata. Não se permita entristecer ou mesmo pensar ou diminuir, mesmo que você não fale, né? Estava dizendo aqui que um dos sintomas é esse, quando a pessoa se entristece e depois começa, tem aqueles que expressam com palavras. Fulano não é tudo isso não é bem assim não sei o que tem, etc. Mas tem aqueles que não falam, mas pensam. Não falam, mas pensam ali no seu coração, dizendo: não é tudo isso, é isso, assim. Enfim. E quando essas coisas acontecem, a pessoa precisa estar atenta. Estar atenta. Por isso que é tão importante o exame de consciência. É tão importante a pessoa, assim, examinar as suas atitudes. A leitura da palavra de Deus, leitura da vida dos santos, é de suma importância para isso. Porque, às vezes, a pessoa, isso acontece com a grande maioria das pessoas, também os que estão dentro da igreja, elas são ligadas no automático.
por causa do frenesi do mundo, né, esse frenesi do mundo, essa agitação, as pessoas, a maior parte não reza. Meditação, então, quer dizer, de parar e considerar um trecho do Evangelho, ou da vida dos santos, ou de alguma verdade eterna, e assim por diante. São raríssimas as pessoas que fazem. Quando a pessoa tem o hábito, então, de refletir, né, sobre as virtudes, nós estamos tentando fazer isso aqui, nós estamos estudando, né? Mas o estudo dá material para vocês ficarem pensando depois. Por isso que é bom que vocês escutem outras vezes. Fornece material para você ir ruminando, você ir se confrontando. Por exemplo, você vai começar a pensar, será que quando você começa a prestar atenção, quando outros são elogiados, qual é o sentimento que desperta em você de alegria? Né? Ou de tristeza? Ou de indiferença? Alguma tristezazinha? Então, quer dizer, enfim, alguma vez você, sem razão maior, começou a diminuir alguém que foi elogiado? Eu não estou falando de mentiras, não, né? Você vê uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é meio grosseiro, mas você vê alguém dizer assim, veja, o Lula é muito honesto, etc. Aí não é questão de diminuir, né? Então, é um grande estadista, um grande governante. Não, aí você vai ter que repor a verdade, né? Então, aí não se trata de inveja, se trata de ser verdadeiro, né? Então, pronto, né? Então, não estou falando disso. Eu estou falando um justo elogio, né? Quando a pessoa faz um justo elogio a alguém e aquilo causa tristeza. Você tem que começar a pensar, começar a refletir, para ver se este vício está instaurado na sua alma, em grau maior, em grau menor, ou se é algo com o que você não tem problema. Tem pessoas que não têm problemas com isso, mas há pessoas que têm muito problema com isso. Tem pessoas, por exemplo, que não têm muito problema com castidade, mas tem pessoas que têm imensos problemas com a castidade. Entendeu? Tem pessoas que não têm problema com preguiça, são muito dispostas a trabalhar, mas não têm paciência, não tem. O problema dela é outro, quer dizer, é, talvez não seja o seu problema maior, mas é algo para você saber, você tem que se examinar. Conheça-te a ti mesmo. Então, o que a gente está fazendo aqui, o estudo, é para ajudar no autoconhecimento, ajudar a pessoa se examinar melhor, com mais critérios, vamos dizer assim, para poder, com mais elementos, com mais instrumentos para perceber se esta doença, este vício está ou não presente em sua alma. Tá bom? Pois bem, então, o primeiro remédio, aí nós falamos, né? Os remédios negativos. Desprezar os pensamentos que vierem, os mínimos que vierem, né, de tristeza, né, de incômodo com bem ali, né? Tá? Desviar o pensamento para outra coisa daqui aquilo se acalma. Tá? Suplicar a Deus a graça, quando se percebe nisso, a graça, né, de arrancar aquele sentimento ruim do coração, louvar a Deus pelas qualidades daquele irmão, daquela pessoa, tá? Louvar mesmo, sinceramente. Deus sabe do sentimento que você teve, é evidente, Ele sabe tudo, mas você vai louvar a Deus, olha, Senhor, o meu amor não é puro, hein? Eu ainda eu sinto uma tristeza, mas eu quero te louvar por esse dom desse irmão, dessa irmã, né? E que frutifique na vida dele, na vida de outros, etc. E tira de mim qualquer sentimento de inveja. Dai-me a graça da emulação, quer dizer, dai-me um sentimento, né, de admiração e o desejo de imitação dessa virtude, deste dom, e assim por diante. Bom, o que mais? Né? Nessa luta contra a inveja, nós podemos fazer suplicar ao Espírito Santo a graça sempre da verdadeira caridade, verdadeiro amor. Não sei se vocês se recordam, o hino da caridade. Né? O Renato Russo, aquele da Legião Urbana, a vida dele não foi louvável, não. Embora ele estudou num colégio marista, né? E fez muita besteira, muita porcariada, disse algumas coisas que não presta também, deu um mau exemplo, viveu a homossexualidade e viveu as duas coisas, né? Relacionou-se com homens, com mulheres, mas ele tinha uma raiz católica. Dizem os biógrafos dele que antes de morrer, morreu de AIDS, né? Ele pediu ao sacerdote para se confessar. Então, agora, não estou aqui julgando o objetivo não é dar o exemplo da vida dele, não. Mas, como cantor, uma das vozes mais belas que eu já vi,
realmente assim, um grande cantor. É aquele tipo de pessoa que tem um dom espetacular e parece de 100 em 100 anos. O Renato Russo, o próximo Renato Russo, daqui uns 100 anos aparece outro. Então, e ele canta, interessante, o hino da caridade de São Paulo. Ele mescla, né, Camões, alguns versos de Camões, com o hino da caridade, Coríntios 13. Né? E aí é bem literal, né? Ele fala, né? Ele vai citar São Paulo. Só que na voz dele fica muito bonito. Eu até aconselho vocês, né? Chama Monte Castelo. Monte Castelo. Pode escutar. É bonito, sabe? É algo edificante. Então, e ele vai dizer, né? O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja, nem se envaidece. Então, o amor é bom, não quer o mal. Não sente inveja, nem se envaidece. A gente tem que suplicar ao Espírito Santo essa graça. Né? Quer dizer, de ter um coração bom, um coração que ama, né? E que sempre deseja o bem, jamais o mal. É isto. Tá? Então, esse é o vício da inveja. Vamos lá para o vício da ira. Assim que eu terminar a exposição dos dois, vocês podem entrar com as perguntas, tá bom? Porque assim a gente não se desvia. A ira. Aqui está um vício que é controverso, porque às vezes ele se mistura com algo que pode ser virtuoso, mas a gente vai diferenciar. Né? Também a gente pode falar da ira enquanto paixão, que é uma tendência, como eu disse, tendência natural da nossa natureza, uma tendência natural do homem, tendência natural da natureza, já é uma redundância. É uma tendência de nossa natureza, tá certo? Ou falar também como um sentimento e como um vício capital. Né? Como paixão, enquanto paixão desordenada, portanto, enquanto né, é uma necessidade desordenada, violenta de reação. Né? Ela é determinada, ela é provocada por um sofrimento, uma contrariedade física ou moral. Então, é esta necessidade desordenada de reação provocada por algum sofrimento físico ou moral. Pronto. Isso é a ira enquanto paixão, tá bom? Como sentimento, aí vem uma coisa interessante. Como sentimento, é neutro. Como sentimento, é o desejo ardente de repelir ou castigar o agressor. Quando eu falo neutro, quer dizer, não é bom nem mal. É algo natural, certo? Algo natural. Quer dizer, é natural que uma pessoa normal, né, ela tenha o desejo de repelir quem a está agredindo. Até aí, nada de mal, nada de errado, certo? Agora, e aí vocês poderão ter elementos para identificar aquilo que é a palavra de Deus. Por que é importante entender a respeito que existe uma ira que é justa e existe uma ira que é vício capital. Uma cólera que é justa e uma cólera que é um desvio, que é um excesso. Né? Porque vocês vão ver a manifestação da cólera de Deus, muitas vezes, no Antigo Testamento. E vocês vão ver a manifestação da cólera de Deus na própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando ele pega lá os vendilhões no templo, lá, ele faz um chicote, desce o chicote no ombro do pessoal. Aquilo é uma cólera justa, é uma ira santa, entende? Agora, muitas vezes você vai, como é que eu vou discernir se a minha ira, a minha cólera é justa ou não? Aí tem os critérios. Vamos lá. Os critérios para saber se se trata de uma cólera. Essa cólera justa, a gente diria uma justa indignação. Né? Então, mas a gente pode traduzir também, é um termo clássico, né? Uma ira santa, né? Então, uma cólera justa. Tá? Quando a cólera é justa, ela precisa de ter 3 elementos. Prestem bem atenção. 3 elementos para ser justa. Primeiro, ela tem que ser justa no seu objeto. O que significa isso? Justa em seu objeto. Significa que ela deve ter o desejo, né, de corrigir e punir a pessoa que errou dentro dos limites daquilo que ela fez, sem excesso. Então, você pega, por exemplo, a criança, né, que, vamos dizer, quer meter a mão na tomada. Você vai lá e dá uma palmada na mão dela. Então, quer dizer, você está corrigindo de uma maneira justa, né? Você fica preocupado e
entre aspas, indignado, a palavra nem seria isso, mas a criança teimosa quer meter a mão na tomada. Então você fica com uma justa indignação, dá um tapa na mão da criança, dizendo, não pode. Quer dizer, mas você não, o objeto é justo no sentido, de você tem uma razão e você tem um limite. Então, o objetivo não é a agressão pela agressão, não é a punição pela punição, melhor falando, né? Existe uma razão, um bem que se quer tirar disso aí, tá bom? Então, isso é importante, tá? Que se entenda. Depois, a pessoa que está com que é tomado de uma ira, vamos dizer assim, santa, né? Ela é moderada na forma de executar vamos dizer assim, esse castigo, esta repreensão. Ela não vai ir longe demais, não vai além daquilo que é o objeto. Então, por exemplo, estou te castigando aqui por causa disso, mas também vou castigar por essa outra coisa, por essa outra... Não, é aquilo lá. Então porque hoje eu também machuquei meu dedo, eu vou aproveitar e descarregar minha raiva em você. Enfim, não. A primeira coisa, então, é justa no seu objeto, quer dizer, ela visa corrigir a pessoa que erra sem exceder o necessário. E segundo, né, é justa na execução. A ira santa é justa na execução, ou seja, moderada no exercício. Não vai além daquilo que é necessário. É quase uma repetição, mas não, existe uma diferença, né? Então, a pessoa, no primeiro caso, justa no seu objeto. Quer dizer, o objetivo é corrigir a quem merece, na medida que precisa. Pronto. Né? O justo na sua execução. Não ir além. Não exceder o castigo. Tá? E fazer a coisa como manda, né? Vamos dizer assim, a ordem. Tá? Depois, ela tem que ser caritativa, ela tem que ser caridosa, melhor falando, né? Pode dizer também caritativa, mas caridosa em sua intenção. O que significa caridosa em sua intenção? Deve ser movido pelo desejo do bem do seu próximo. E do próximo, e também da comunidade, e assim por diante. Tá? Você deve você deve desejar que daquela correção, daquele castigo que se impõe, a pessoa possa se tornar alguém melhor. A sociedade possa melhorar quando se trata de assim, um ladrão, um bandido. Você não deve, embora eu sei que a turma tem aquela alegria, às vezes, quando você vê um bandido se lascando, né? Mas, enfim, a gente se passa por tanto, esse pessoal abusa tanto né, prejudica tanto, quando mas o sentimento melhor, né? Não é que isso é ilegítimo, não, ele pode até ser legítimo, essa alegria que se experimenta quando o bandido está se lascando. Se aquilo, de alguma forma, vier, né, a ajudá-lo. E esse é o objetivo. Mas, assim, o sentimento de quem castiga deve ser este. O sentimento de quem castiga, ou de quem deseja o castigo, deve ser este. Deve ser movido pelo desejo da correção, da edificação, seja do corrigido ou dos outros que o circundam, da sociedade da qual ele pertence, assim por diante. Tá bom? Então, é isso. Veja só. 3 elementos. Primeiro, né, justo no seu objeto. Então, a pessoa castigada por isso, apenas por isso que fez, na medida que é necessário. Bom, justo, vamos dizer assim, comedido, né, ou moderado na sua execução. Ou seja, a pessoa não ir além daquilo que é necessário. Circunscrever-se apenas àquilo que é necessário. Depois, caridoso na sua intenção. Caridosa, o sentimento deve ser um sentimento caridoso na sua intenção. Movido pelo desejo de que o outro possa melhorar, possa se corrigir, tornar-se uma pessoa melhor. Se faltar um desses elementos, se trata de uma ira viciada. Ponto. É isso. Faltou um desses elementos, é uma ira viciada. Se vai além, a correção vai além daquilo que é necessário.
se o que motiva não é o amor que deseja que o outro se edifique, mas é um sentimento de vingança, um sentimento assim de vamos dizer, é, de descarregar a raiva, isto é uma ira injusta, é uma ira desordenada, portanto, é um vício capital, certo? Muito bem. Essa ira, essa cólera, né, como vício capital, é um desejo desordenado de castigar o próximo. Se a gente poderia resumir isso. O que é o vício capital da ira? É um desejo desordenado de castigar o próximo. Ponto. É isso. Bem resumido, bem sucinto, né? Então, e que muitas vezes esse desejo, né, é acompanhado pelo ódio, entende? Pelo desejo de destruição da pessoa, pelo desejo de vingança. Tá? Quantas vezes que quando a ira ela escala, né, a pessoa tem o desejo de matar, entende? Então, aliás, existe graus de ira. Você vê aí, né? Você vai fazer seu exame de consciência e vê onde é que você está, entendeu? Então, ou até onde já chegou, né? Então, o primeiro grau da ira é a impaciência. A impaciência se manifesta nessa mau humor, né? Por alguma contrariedade, por alguma palavra, por alguma atitude do outro, por mesmo por um defeito que o outro tem, por algum tipo, um jeito que a pessoa se, o simples jeito de alguém que às vezes nem é defeito, é uma maneira da pessoa ser, já provoca a ira no outro, já fica com raiva, né? Aquela pessoa gosta de cantarolar, é o jeito da pessoa, mas tem um outro é ranzinza, então já fica com raiva, já fica impaciente porque o outro está cantarolando, entendeu? Então, aquela pessoa gosta de, vamos dizer assim, de... eu me lembro uma vez, era padre novo, né? O primeiro ano da, do primeiro ano de sacerdócio. E aí convidei um padre da cidade vizinha, foi a festa do padroeiro, para ele poder celebrar. A gente tem um costume, né? Cada dia da novena, a gente tenta colocar um sacerdote para poder rezar a missa e fazer uma reflexão diferente com o pessoal. E aí ele contou, eu celebrei com ele, né? Então, ele contou um caso que eu nunca esqueci, né? De que um jovem casal, né? Um rapaz mais assim, formado, mais instruído, um pouco uma formação mais refinada, e a moça mais simples, né? Vinda mais do interior, da roça. E eles, uma briga entre eles até a separação, num primeiro momento, porque ela apertava a pasta de dente no meio. Ele dizia que tem que apertar no cantinho, entendeu? E aí, disso, né, ele se irritava, né, e se irava com a esposa por causa disso. E aí, o ponto de chamar de ignorante, que não sabe nada, é ponto que, eu, imagine, quer dizer, a, no caso dele escalou, né, mas o primeiro grau da ira é a impaciência, que se manifesta no mau humor, na murmuração, né, por alguma contrariedade, por alguma falta, mesmo por algum jeito do outro, às vezes nem é falta, nem é erro, às vezes é só maneira de ser mesmo, né? Então, esse é o primeiro grau, impaciência. O segundo grau, né, é o arrebatamento. O que é esse arrebatamento? Não tem nada a ver com aquele arrebatamento dos crentes que eles falam aqui, é outro tipo de arrebatamento, é arrebatado pela raiva, arrebatado pela ira, entendeu? Então, o que acontece? Quando vai além da impaciência, quando essa impaciência ela escala, né? E a pessoa começa assim já a falar de uma maneira assim, veja que no caso da impaciência, não, ela pode até murmurar, mas não necessariamente ela vai falar alto ou ela vai ali começar, né, a dizer palavras mais fortes. Já o arrebatamento da pessoa já começa a falar mais, já a se alterar. Vamos falar arrebatado, já está alterado, não está só na murmuração. A murmuração pode ser uma coisa, né, monótona, chata, é a ladainha, o Padre Léo falava isso, né? A ladainha do Satanás. Então, a murmuração. Que não acaba, é todo o tempo. Sai de uma murmuração, entra na outra e nada tá bom. E aí, às vezes, tem pessoas que elas não se dão conta de que isto é horrível.
torna um inferno a vida dos outros, sabe? É muito ruim. A pessoa, e olha, eu já vi muitas pessoas que são pessoas, não são pessoas más, são pessoas boas. Só que são tão, vamos dizer assim, tomadas por esse vício, né? Veja, é o primeiro grau da ira, murmuração, né? Ali, que elas estão tão acostumadas com isso que é igual o peixe na água. De tudo reclamam, se habituaram tanto a reclamar de tudo. Enfim, né? De tudo, de todos, nada tá bom. Enfim, mas aquele que é arrebatado, que é o segundo grau da ira, já escala. Né? E quando a pessoa não combate o primeiro, muito facilmente vai para o segundo. Né? Escala, a pessoa já começa então a se irritar de maneira mais forte, né? A falar um pouco mais forte e, enfim, a se descontrolar um pouco mais. Né? Ela se irrita e manifesta com palavras e gestos a sua irritação assim desmedida. Depois, terceiro grau da ira, a violência. E a violência aqui, aí esse arrebatamento, né, também, vamos dizer assim, alimentado, não contido, leva a palavras muito pesadas. E, por exemplo, ali nesse arrebatamento, a pessoa pode dizer, né, pode xingar, pode falar coisas, mas não diretamente ao outro. Começa a falar assim, manifestar, que droga, oh, que merda, essas coisas assim, começa a falar, né? E já quando vem a violência, começa a agredir o outro. Por isso que fala violência, contra o outro. Você vai falar do outro, contra a pessoa. Entende a diferença? Então, no arrebatamento, você pode até xingar, pode até falar palavras que não são diretamente direcionadas ao objeto da sua ira, a pessoa ali, né? Você vai estar ali como se desabafando, né? Falando, né? Que droga, etc. Agora, já quando entra no terceiro grau a violência, aquela insatisfação, aquela ira se manifesta em palavras e às vezes em gestos também contra o outro. Aí você vai xingar a pessoa mesmo, entendeu? A pessoa vai ser alvo do seu xingatório ou até da sua agressão física. Então já entra terceiro grau, violência. Tem mais? Tem. Quarto grau, né? Quarto grau olha, o que é no quarto grau? É o que se chama furor. Furor, que já é uma violência forte. Uma violência forte é como se fosse uma loucura transitória. A pessoa entra em furor como se tivesse, né, entre aspas, aí eu vou colocar aspas porque realmente não é o caso, como se tivesse possessa ali, né? Furor, só que é algo transitório. Mas a pessoa fala, ela pode agredir fisicamente, verbalmente e quebrar coisas, então já é ali uma violência, vamos dizer, mais acentuada, no caso é o furor mesmo, é um acesso de loucura. E existe o quinto grau, mais forte. O que é esse quinto grau? É o ódio implacável. Esse aqui não é um arrebatamento de um momento, não é um furor que ali é uma coisa permanente. Ódio implacável. Se caracteriza justamente por esse aspecto. É algo, uma raiva, não é só raiva, é um ódio, um desejo de destruição do outro, acompanhado por um desejo de vingança, de destruição, de eliminação do outro. Veja, muito sério. Veja a quantas coisas, né, a ira pode levar. Depois, a gente precisa, entendendo isso, entender a malícia da ira. Aí você pergunta assim, nossa, mas eu sou nervosa, eu sou irascível, né? Irascível. Então, a maior parte das pessoas que querem ser santas, né, que querem ir para o céu, maior parte não, muitas podem ter mais forte, são coléricas, né? Podem ter um acesso de ira mais fácil, pode ter essa tendência, né, mais forte. Agora, torna-se a malícia disso aí. Pode ser um pecado mortal quando é acompanhado desse ódio, quando é consciente e tem pleno consentimento. Aí sim, um pecado mortal. Quando entra a questão do ódio, que é o desejo de destruição. É diferente a raiva é uma coisa passageira. É aquilo lá, a pessoa ficou com raiva, é um sentimento passageiro, esse desgosto, né, por algo que o outro fez, que o outro falou, com a injustiça que o outro fez, praticou, alguma humilhação que te impingiu,
alguma calúnia, alguma coisa assim que de alguma forma te incomodou. Então, a sua reação, porque você é fraco, fraca, né? Se você fosse mais santo, você não ficaria tão abatido, tão atingido por isso. Quando a gente é muito atingido por essas, ou, vamos dizer assim, críticas, injustiças, é porque nós ainda somos muito, vamos dizer assim, medíocres ainda na nossa vida espiritual. Somos muito juninhos ainda na nossa caminhada, né? Ainda, ainda tá muito rasteira a nossa vida espiritual. Quando a pessoa ela evolui, a gente falava sobre isso quando eu falava da questão da humildade, né? O antídoto do orgulho. A pessoa humilde, se a pessoa for injusta com você, te acusar de coisa que você não fez, ali no sentido de. Eu estou falando dentro de casa, não estou falando de coisas que possam agravar sua moral fora, não. Você é isso, você é aquilo, você não ajuda em nada. Às vezes, está lá a pessoa. Isso acontece muito, filhos em relação a, aos pais, né? Um filho que é uma ingratidão, mas também tem esposa em relação à esposa, esposa em relação ao esposo. E, né, é muito comum dentro de casa, né? Mas a pessoa que tem esse desprovida do sentimento de gratidão e é levada por esse sentimento de injustiça, essa murmuração, etc., né? Muitas vezes é injusta, fala, olha, você não faz nada, a pessoa às vezes está se matando, está fazendo melhor, às vezes o melhor que aquela pessoa está fazendo é limitado, às vezes ela não tem a mesma agilidade que o outro tem, não tem a mesma habilidade que o outro tem, né? Mas está tentando, faz o seu melhor, mas a outra parte não reconhece, né? Seja os filhos, seja esposo, seja esposa, então o irmão, né? Não reconhece ali o esforço do outro, né? Quando a pessoa ela tem uma vida espiritual mais elevada, o outro fala, você não ajuda em nada, você não faz nada, blá, 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 blá. Entra aqui, sai aqui, tranquilo, porque a pessoa sabe. Mas quando a pessoa ainda está muito frágil, vamos dizer, muito fraca, muito juninha na sua vida espiritual, ela fica muito abatida, fica muito magoada, fica muito ressentida, aquela coisa toda. Pois bem, é preciso que crescer na virtude para não se deixar abater tanto pelos efeitos, né, da ira de outrem, tá certo? Pois bem, a malícia é esta. Normalmente, a maior parte desses sentimentos de ira são pecados veniais, a maior parte. Se torna um pecado mortal, vou repetir, quando é acompanhada por esse ódio, por esse desejo de vingança, muitas vezes, né? É acompanhada pelo desejo de destruição do outro. Aí é pecado mortal. Diferente, porque é uma coisa permanente. Não foi um momento de raiva ali só, passou. Ah, menino, vou perder seu pescoço, você que tem? Ah, eu vou te matar. Mas assim, coisas da boca para fora, né? Que é, na hora da raiva a pessoa fala. Então, às vezes acontece a palavra de um para o outro. São palavras infelizes, tudo, mas a maior parte das vezes não se trata de pecado grave, né? São momentos de descontrole que manifestam a pouca virtude que a pessoa tem, que manifestam ainda que a pessoa ainda tem pouco autocontrole, certo? Então, mas não é um pecado mortal. Mesmo que fale coisas assim que sejam absurdas, etc., aquela coisa, enfim, e dirija palavras ofensivas, na maior parte dos casos não é pecado mortal. O pecado é mortal quando existe esse sentimento de ódio, o desejo de destruição do outro, né? O desejo de vingança, esse tipo de coisa. É alimentado, consciente e continuado. Certo? É isso. Bom, veja que os efeitos, né, da ira na vida de uma pessoa são muitos, né? A pessoa que se deixa levar pela ira, olha, ela pode fazer muita coisa. Ela pode se tornar assim, ela pode agredir os outros, ela pode assim matar alguém, ela pode brigar, ferir uma pessoa fisicamente ou, vamos dizer assim, verbalmente, moralmente. Pode acontecer, né? Assim, para a alma da pessoa, do irado que não se contém, do ponto de vista espiritual, quais consequências, né? A pessoa, ela, vamos dizer assim, ela perde assim as virtudes, ela não tem mais, ela vai perdendo se ela não combate a ira, ela não vai ter ponderação, ela não vai ter sabedoria. Justamente a pessoa irada não é sábia. Irada quando eu falo no sentido de que alimenta, que não combate esse vício capital, não tem sabedoria, porque uma característica da pessoa sábia é a reflexão. A gente vai falar sobre isso como remédio. A pessoa sábia, ela reflete.
O que é que diz a palavra de Deus, né? Que sejam tardios para se irar, né? Tardios. E São Pedro vai dizer que o sol não se ponha sobre a vossa ira. Então, que o sol não se ponha sobre a vossa ira. Quer dizer, não, o Padre Zezinho canta isso em outras palavras, que ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar o perdão. Quer dizer, que o sol não se ponha. Não deixa terminar o dia com você com raiva, irado, não. Se reconcilie. Ou pelo menos, às vezes a pessoa não tem esse hábito de dizer, me perdoa disso, aquilo. Você pode falar isso com um gesto, né? A mulher ficou com raiva, né? Você vai lá e dá um bombonzinho para ela. então o marido ficou com raiva, faz um bolinho, faz um cafezinho, né? Etc. Quer dizer, um gesto, cada um tem a sua forma de se comunicar, né? Cada um tem seu jeito de pedir desculpas, né? Cada um tem seu jeito de fazer entender, foi mal isso que eu fiz, o que eu falei. Enfim, às vezes não são com palavras, né? Às vezes a pessoa está esperando que o outro, tem que chegar no meu pé, né? Tem que pedir perdão, tem que ajoelhar. E não vai acontecer desse jeito, né? Então a pessoa tem que ter, assim, também compreensão. Então, e se a pessoa não combate isso, não combate, como consequência desse vício que vai vamos dizer assim, que vai se desenvolvendo na alma da pessoa, ela vai perdendo a sabedoria, vai perdendo a ponderação, a temperança, entendeu? Então, justamente a virtude que combate a ira é a temperança, né? E ela vai perdendo a amabilidade. É uma virtude necessária, é uma habilidade, assim, a mansidão, uma virtude necessária para relacionar-se bem com as pessoas, no trato social, né? Enfim, ela vai, assim, a gente poderia dizer, ela vai perdendo a compaixão pelos outros, ela vai sendo injusta, vai começando a ser injusta, vai acentuando os defeitos do próximo, assim por diante, né? Ela vai perder o recolhimento interior. Eu estava falando do inveja que faz perder a paz, né? O irado, ele perde o recolhimento, sempre com aquele sentimento de raiva, né? Então, isso é muito ruim para a alma da pessoa. Também é evidente que faz perder a paz também, né? Pessoa que vive sempre com raiva, sempre irada, né? Sempre querendo brigar com todo mundo, evidentemente que não está bem. Então, isso são sintomas de uma vida espiritual ruim, né? Evidentemente, né? Tá certo? E vamos lá, remédios contra a ira. Vamos aí, o povo impaciente, o povo irritado, né? O povo nervoso. Então, como é que se alcança a temperança, a mansidão? Como se alcança aí o controle da ira, né? Que é uma virtude difícil. São Francisco de Sales, por exemplo, ele era nervoso. Ele falou que São Luís Grignon de Montfort, que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção, ele fala que o vício que mais ele teve, ele não tinha problema com a castidade, nenhum problema, tranquilo, parecia que nem tinha o pecado original em relação à castidade, os biógrafos dele falam, mas ele custou muito para ele dominar a ira. São Francisco de Sales, a mesma coisa. Ele fala que a má tendência, o vício que ele mais, São Luís Grignon de Montfort, mais teve dificuldade, com o qual ele lutou a vida toda, foi a ira. Sabe? Mas que, por fim, venceu, né? Ao ponto que tanto ele como São Francisco de Sales, quem não os conhecesse muito bem, de longa data, pensaria que eles eram assim, né, muito mansinhos, muito cordiais, etc. E que não tinha nada de fingimento, era virtude, realmente. O esforço que a pessoa, para alcançar esta paz interior, esta moderação, essa docilidade em relação às pessoas, né? Este equilíbrio no falar e no reagir em relação aos defeitos alheios, até aos próprios, ou algum acontecimento que pode abalar emocionalmente alguém. Tá bom? Bom, como combater a ira? Primeira coisa, primeiríssima coisa, você quer vencer o vício da ira, quer ter autocontrole, primeira coisa, é pôr-se a meditar, refletir antes de agir. Isso é um exercício difícil, é cotidiano, isso é no dia a dia. Então, quando você sentir raiva, para e pensa, por que eu estou sentindo raiva? E qual deve ser a minha reação? E isso é um exercício. Dizendo, talvez nas primeiras vezes não dá conta e se deixa levar, mas se você quer vencer, você tem que se determinar a refletir
antes de agir, especialmente quando está com raiva, especialmente quando esse sentimento da ira está aflorando, entendeu? Então, para e pensa. Por que você está assim? Entendeu? Tá. Bom, o primeiro ponto é esse, refletir antes de agir, tá? Segundo, então, não faça concessões à ira injusta. Porque nós estamos falando aqui da ira enquanto vício capital, né? Aquela indignação, depois eu vou falar sobre ela, né, um pouco mais, aquela santa ira, aquela justa indignação. Então, às vezes é pecado você não ter, às vezes é um péssimo sinal você não ter. Vamos falar sobre isso depois, um pouquinho, tá bom? Mas se você quer vencer a ira, a primeira coisa é isso. A primeira atitude é reflexão antes da ação. Refletir antes de agir. Pronto. Segunda coisa, né? Não fazer concessões. Isso que estava dizendo. Não fazer concessões à ira. Não, o que tem? Também essa pessoa é muito folgada, é muito isso, muito aquilo. Se você começar a fazer concessões, ela domina. Porque aí você vai sempre se desculpar. Entende? Como a ira, ela também tem o seu fundamento no orgulho, você vai sempre se dar razão, entende? Você vai sempre ter uma boa razão para poder descarregar como diz o ditado, soltar os cachorros em cima do outro, ou para poder agir contra, para poder querer vingar-se ou querer castigar o outro de alguma forma. Então, não se faça concessões. Se você vê, está descontrolado, mesmo que seja justo uma certa punição, se você está descontrolado e quer ir lá, se freie, se refreie, tá bom? Depois, a atitude do outro te fez, a palavra, o outro falou uma palavra grosseira para você, ou foi injusto, ou fez um... Então, aquilo lá que te feriu, e te fez achar que o outro deve ser punido, seja punido no sentido de palavra, ou de alguma outra forma, tem que ser respondido, tem que ser, de alguma forma, vamos dizer assim, contraditado, tem que ser castigado de algum jeito. Então, para você vencer a ira, né, você tem que desviar, tirar o pensamento daquilo lá. Tirar o pensamento daquilo. E como é que a gente faz? Pensando em outras coisas. E aí vem aquilo que é o mais importante, né? Invocar o auxílio da graça de Deus. Invocar o auxílio da graça de Deus. Lembra-se, pensa bem daquela... Você pode olhar aquela passagem bíblica, né? Aquela passagem bíblica onde Jesus e os apóstolos estavam no mar, e o mar, Jesus saiu para... Aliás, os apóstolos estavam no barco, Jesus tinha ido rezar. Aí quando foi pelas 3 horas da manhã, então, o mar revolto, né? Tava lá agitado, e a turma tudo com medo, aquele monte de macho lá, tudo gritando de medo, né? Diz a Bíblia que eles estavam apavorados, né? Apavorados, né? E aí o que aconteceu? Jesus vem até eles e depois manda que o mar e, e os ventos se acalmem, tudo se faz calmo. Depois Jesus dá uma bronca básica neles, né? E diz, por que vocês estão agindo assim? Homens de pouca fé. Enfim, Jesus repreende. Então, quando a gente estiver agitado, quando o mar do coração estiver agitado, você está ali pensando na ofensa que o outro fez, na atitude que o outro teve, e aquilo que está, vamos dizer, alimentando. Peça a Deus, Senhor, assim como o Senhor acalmou o mar, acalma minha alma. Eu não quero pensar nessas palavras, né? Eu quero perdoar as ofensas, e eu quero pensar em coisas melhores. Suplique a graça de Deus. Suplique a graça de Deus para poder superar, desviar o seu pensamento daquilo e superar, e não parar ali na dor, ou no veneno da ofensa, ou da atitude, de alguma coisa que aconteceu que te feriu. Não parar nisso, tá bom? Pois bem. Pois, refletir naquilo que diz o Pai Nosso, né? Todo dia a gente reza, tantas vezes, e a gente não pode ser hipócrita. A gente reza dizendo o seguinte, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Espera aí, você está querendo apertar o pescoço do outro? Como é que é isso? Não vai ser coerente, não? Você quer o perdão de Deus, mas não quer dar o perdão. Mas ele fez, o que ele fez? Porque ele já repetiu, não é a primeira vez. Aí você vai lidar com aquilo que Jesus falou, né? Senhor, é até 7 vezes que tem que perdoar?
né, até 70 vezes 7. Então, se você tiver alguma reclamação, você vai lá no Procon do céu, lá falar com Jesus, falar: "Olha, esse negócio aí tá errado, Jesus". Se você se achar mais sábio mais sábio do que ele, né, é aquilo que estava falando da arrogância de pessoas que querem ensinar o Espírito Santo, né. Então, é mais fácil. O que a gente tem que fazer de melhor é se submeter à santíssima vontade de Deus, porque a ira do homem não satisfaz a justiça de Deus. É o que diz a palavra. A ira do homem não satisfaz a justiça de Deus, tá bom? Pois bem, meditar é isto. Pessoal, eu vou deixar o espaço para vocês perguntarem, comentarem, tá bom? Esses dois vícios, a inveja e a ira. Veja quantas coisas ruins, por isso são chamados capitais, quantas tendências, quantos pecados, quantas coisas que eles podem gerar em nossa alma se não forem devidamente combatidos. Mas colocamos aqui as virtudes e os remédios, portanto, as virtudes que são os remédios para tais vícios. Então, espero que tenha sido bem compreendido. Mas estejam à vontade, quem quer falar, apenas peço que, se possível, abra a sua câmera, diga quem é e de onde, tá bom? É isso. Muito bem. Senhor João Batista, coragem. Não, não está saindo. Está mudo. Peraí. Esqueci de ligar aqui o microfone. Agora tá, né? Agora sim. Boa noite a todos. Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. O padre, quero mais ou menos um comentário em cima da questão da inveja, também da ira. A inveja, a gente às vezes pensa que a inveja é dentro do trabalho, aqui e ali, mas dentro da igreja é um absurdo que a gente percebe isso, entendeu? É uma coisa horrorosa dentro da igreja, onde eu acho que não devia ter, né? Mas dentro da igreja, nas paróquias, eu não sei se todos têm essa experiência, mas assim, eu já atuei em algumas paróquias e a coisa não é fácil, a vivência e o relacionamento dentro das paróquias em relação a isso, sabe? É uma dificuldade danada. Com relação à ira, eu já me irritei muito, sabe? Quando mais jovem, então a gente explodia à toa, né? Eu desenvolvi não, né? A gente aprende com os mestres que nos ensinam, né? Quando eu vejo que a coisa está ficando complicada, pego o terço e vou rezar, sabe? O terço é impressionante como é a capacidade que o terço que a gente tem e você modifica a realidade, sabe? Às vezes a gente está com uma situação muito difícil de ser resolvida, a gente está perto, às vezes, de entrar, talvez até em desespero. A gente pega um terço e reza, o problema talvez não se resolva, mas ele diminui de tamanho, sabe? Então, assim, eu tenho esse hábito já de fazer isso. Às vezes eu já até rezei um terço, vou dar sequência, vai o rosário inteiro, entendeu? Se for necessário, mas a gente faz isso. Às vezes não dá para rezar um terço, mas vai uma Ave Maria, entendeu? Vou rezar uma Ave Maria aqui, pelo menos me quebra essa situação, e por incrível que pareça, a coisa resolve, não como se fosse mágica, mas é a fé mesmo da gente, a fé que é a fé que remove montanhas que Jesus ensinou. Então, assim, é só um comentário mesmo sobre o assunto. É interessante, eu agradeço o seu comentário e me fez lembrar de duas coisas importantes, João Batista. Primeiro, quando você fala, olha, questão da inveja, né? Às vezes a gente pensa que é do vizinho, do trabalho, que é isso, aquilo, dentro da igreja. Realmente, onde tem um ser humano, se não trabalhar a virtude, mesmo sendo dentro da igreja, isto vai acontecer. Né? Essa tristeza em relação aos dons que Deus dá a outra. Isso é a inveja. E tem um termo muito, a gente aprende, são os jargões seminarísticos, né? Ou clericais, se quiserem. Existe um termo que é muito famoso no meio do clero, que chama invidia clericalis. Invídia, quer dizer, chama inveja clerical. Isso, infelizmente, é uma desgraça, nunca deveria acontecer, mas no meio de sacerdotes, entendeu? De bispos. Quer dizer, quando existe aqueles que se entristecem, porque o outro pegou uma paróquia melhor. Quando fala melhor, assim, porque é economicamente melhor, né? Já
talvez tudo construidinho, ou então que tem um pessoal mais fervoroso, ou que é mais perto, esse tipo de coisa, né? Então, quando envidia aquele, e o outro que foi chamado para ser bispo, enfim, envidia clericais, é uma coisa diabólica. Então, Uhum. existe muito medo, é um termo que se utiliza, né? Não deveria existir, mas existe e não é pouco não, viu? Enfim, e em relação a o senhor falou, né, da ira, é interessante, eu me lembrei aqui de um episódio, né? Você falou de rezar, assim. A primeira coisa, né? Eu falei aqui, mas sempre os exemplos são bons para ajudar a gente a fixar, né, ali o que se quer dizer, né, o conteúdo. Ah, uma das coisas foi não negociar com a ira, né? Quer dizer, se você está sentindo raiva, e isto vale para a questão das discussões, isso aqui é um conselho muito útil, seja entre esposa e esposa, seja entre pais e filhos, ou irmãos, enfim, ambiente de igreja, onde quer que seja, né? Se você está perdendo o controle, se você está tomado uma ira injusta, que eu estou falando aqui, uma ira que, às vezes, até a pessoa fala, a sua indignação foi verdadeira, foi justa, etc. Mas se você está perdendo o controle, está indo para um lado pessoal, para agredir verbalmente, enfim, o outro, até querendo descer o, o braço no outro, alguma coisa assim, então, saia. É melhor se retirar. Ou então silencie, não fale nada. Se você estiver dominado pela raiva, não fale nada naquele momento. Porque quando a pessoa fala dominado pela raiva, todo mundo já teve essa experiência. Talvez experiência porque você mesmo foi dominado pela raiva e falou que não gostaria, falou coisas que provocaram depois feridas importantes e grandes, né? Em pessoas, às vezes em esposa, filhos, amigos, irmãos, sei lá quem quer que seja. Porque falou dominado pela ira, né? Ou provocou divisões, ou enfim. Então, se está dominado pela raiva, pela ira, não fale. Silencie. Então, é interessante, uma vez, né, São Francisco de Sales, dá aqui o exemplo. Foi uma pessoa que xingou ele bastante, falou um monte de coisa, isso e aquilo, e ele ficou calado, né? E já era bispo, né? Então, depois, olha, excelência, como é que o senhor permitiu que o fulano falasse tais coisas, etc, 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 etc. Ele disse, eu fiz um pacto com a minha língua. Se eu estou com raiva, eu não falo nada. Então, então é um conselho que esse grande diretor espiritual, esse grande doutor da igreja, né, São Francisco de Sales, nos dá. Então, ele fez um pacto, nós devemos fazer um pacto com a nossa língua. Se a gente está com raiva, melhor calar a boca. E fazer o que o João Batista disse, vai rezar o terço, vai rezar os Ave Marias, até que, além de não falar nada, reze para, né, abrandar o coração. Tá? São remédios, né? São coisas para poder, atitudes que a gente deve ter, né? Que a gente deve tomar para vencer esse vício, que é um vício desgraçado e que pode provocar tantas mazelas, tantas divisões, tantas assim feridas, tantas quileras. Olha, são guerras, são provocadas por isso. Pessoas podem morrer, nações podem ser lançadas na desgraça, na miséria por conta disso, né? Tá certo? O José quer falar e depois a Gláucia. Boa noite, padre. Meu nome é Geraldo, eu sou aqui de Fortaleza, Ceará. Deus abençoe. Eu tive a oportunidade de conhecer o senhor, só um adentro aqui, tive a oportunidade de conhecer o senhor há muitos anos. Acho que o evento era Consagras, aqui em Fortaleza, que o senhor veio, e assim, eu era jovenzinho e arrebatou a gente assim de forma fenomenal. Então, é um prazer falar com o senhor, tá bom? Amém. A gente fez alguns consagras em Fortaleza. Não sei, esse foi aquele que com o padre Paulo Ricardo? Teve eu e ele pregando no consagra. Não sei se foi esse, mas teve os outros dois Eu também. acho que sim. Eu creio que sim, mas eu participei, eu não consegui participar do evento todo. Eu fui na hora que o senhor estava e a fila, teve um momento que o senhor foi atender confissão e a fila não cabia no espaço lá. Foi maravilhoso, foi uma graça. Diga. Bom, eu queria fazer dois apontamentos aqui. Primeiro, uma pergunta. A gente, na ladainha do Espírito Santo, a gente reza para que o Espírito Santo nos livre da inveja da graça fraterna.
Eu sempre tive curiosidade de saber o que era a inveja da graça fraterna. Eu tenho alguma coisa, alguma iluminação do que seria? Eu imagino o que seria, mas eu queria que o senhor explicasse o que é É a inveja da exatamente isso graça que a gente está fraterna. estudando hoje. Inveja da graça fraterna significa inveja dos dons, dos bens, das qualidades que Deus dá a outro. Graça aí é sinônimo de dons, de qualidades, entendeu? Então, o Espírito Santo nos livra. Por quê? Mas eu gostei da sua pergunta, que me fez lembrar de uma coisa importante. A inveja, veja que, em certo sentido, ela é mais grave do que a ira, né? Porque a inveja, ela incide, ela diretamente, de maneira frontal, contra o mandamento da caridade, né? E ela, se ela alimentada, consciente, ela pode se tornar, inclusive um pecado contra o Espírito Santo. Lembre-se bem, inveja das graças que Deus dá a outro. Isso está falando da lei do Espírito Santo, né? Porque se isto for de maneira continuada, a inveja das mercês que Deus dá a outro, sem, quando a pessoa está combatendo, já não é continuado. Mas se for algo admitido. E tem gente que é assim, viu? Existe. Tá? Pessoas que têm uma inveja, e a inveja que provoca o ódio, né? De dons que o outro tem, acompanhado pelo desejo de destruição do outro e dos dons que ele possui. Então, quer dizer, é um pecado contra o Espírito Santo. Que se a pessoa morrer com ele, não tem perdão. Entendeu? É um pecado contra o Espírito Santo. Mas sim, desculpa. Eu imaginei que fosse um pecado grave, né? Eu imaginei que fosse um pecado grave dessa forma, porque está na ladainha, então, se está na ladainha, então deve ser um pecado grave, né? Então, obrigado pelo esclarecimento, e eu queria só fazer um comentáriozinho do que o João falou, sobre rezar o texto, né? Em alguns momentos que o texto resolve. Realmente, queria falar uma coisa que eu sempre tive isso comigo, e é, perdão se eu estiver falando alguma heresia, mas para mim o Santo Texto, de certa forma, ele tem a capacidade de mudar até o passado. Só para ilustrar aqui, às vezes aconteceu uma situação no trabalho que foi um erro meu, um erro, e eu vim para casa, né? Aconteceu o erro, eu passei para a chefia, e assim, foi um erro, então não tinha que. E eu rezei o texto nessa intenção. E depois que eu fui saber que eu fiquei uma reunião com a chefia, e aquele erro que eu fiz, ele desdobrou em algo bom para a empresa. Assim, foi um erro, eu pedi desculpas, mas não desdobrou em um defeito, assim, para a minha atuação, pelo contrário. E eu devo, e, assim, isso para ilustrar, mas várias vezes aconteceu algo parecido, de ter algo assim, que já aparecesse, já é como se já tivesse ele determinado que foi fatal, já aconteceu, não tem como que fazer, e depois num texto bem rezado, a coisa muda assim, como o João falou. Então, assim, para mim, eu falei assim, rapaz, de certa forma o texto ele muda até o passado. Se duvidar, Nossa Senhora muda até o passado Bom, da é uma coisa. forma de dizer, né? Mas assim, na verdade, o que mudou aí não foi o passado, mas pode ser que pela oração, as consequências de foram, vamos dizer assim, ao invés de ir para um caminho ruim ou de dar consequências ruins, então teve desdobramentos bons. E claro, Deus pode fazer isso. Sim. Então, a gente nunca Pois é. perde por rezar e por colocar toda a nossa vida no nome de Deus. Para dar aquele impacto, às vezes eu costumo dizer isso. Ó, o texto muda até o passado. Sempre que, né? Aí depois eu vou explicar. Mas aí o pessoal entende. Mas é mais ou menos isso. Obrigado, padre. Amém. Que Deus abençoe. E o nosso povo em Fortaleza. A Glaucia? Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, Cadê tu? desculpa, padre. Tá, eu estou num lugar aqui que não dá para me ligar a câmera. Peço Tudo bem. desculpas por Diga, isso, diga tá? de onde é, por favor. Eu sou de São Paulo, capital, e o que eu queria comentar, aconteceu uma situação comigo ontem sobre essa questão da ira, e eu não sei se eu agi certo, mas eu estava no trabalho e aí saiu o nome do Papa, né? O novo Papa, né? E várias pessoas foram lá comentar sobre o novo Papa e começaram a fazer uma série de comentários falando que sobre o Papa Francisco, que o Papa Francisco foi um Papa muito bom, porque ele abriu a igreja, uma série de coisas.
E aí as pessoas começaram a falar assim, ele abriu a questão do divórcio, a questão do homossexualismo, começaram a falar uma série de coisas. E aquilo começou a me deixar nervosa, que eu falei, peraí, gente, não é bem assim, né? As coisas não são bem assim. Eu não sei qual é a opinião, não estou aqui para discutir se foi bom, se não foi bom, né? Mas na hora eu fui defender, no meu pouco entendimento, fui falar que divórcio, Deus, eu nunca vi Deus falando de divórcio na Bíblia, e eu comecei a conversar com as pessoas, e as pessoas começaram a me atacar, a dizer assim, você é muito tradicional, você é retógrada, você fala muito você não aceita que a igreja tem que abrir as portas mesmo para as pessoas, para o mundo, para ela se modernizar, e aquilo me deixou muito nervosa. E aí me surgiu uma raiva muito grande, e eu comecei a falar para as pessoas assim, mas a gente vai mudar a palavra de Deus agora, porque na Bíblia isso não está. E isso, padre, eu não sei se eu agi corretamente, eu fiquei muito brava com as pessoas, e a maioria que estava ali não eram nem católicas, eram pessoas que frequentam espiritismo, outras denominações, e falando da Igreja Católica, que a Igreja Católica tinha que se abrir, enfim, tinha que se modernizar, e isso me deixou com muita raiva. Bom, eu não chamaria Glaucia, né? Eu não chamaria raiva, no sentido para não misturar com um sentimento mesquinho. Eu diria que é uma indignação justa. Eu ficaria preocupado se você não tivesse reação nenhuma. Aí seria sinal que você ou não entende nada da sua fé, ou então é indiferente para você esse tipo de coisa. Seria falta de caridade para com essas pessoas se você não repusesse a verdade. Então, é justo e necessário, como a gente fala na liturgia da missa, né? É justo e necessário que você dê as razões da sua esperança, como disse São Pedro, primeiro Papa na sua carta, né? Nós temos que estar preparados para dar as razões da nossa esperança. E é normal, você tem que se indignar com isso, porque não são coisas verdadeiras, né? Então, e pronto, se você tivesse partido daí para ofender pessoalmente, assim, você é um burro, você é isso, você é aquilo, aí seria outra coisa. Aí você estaria em descontrole. Mas se você ficou, vamos dizer assim, indignada com as ideias erradas, né? E dentro do seu conhecimento, você tentou explicar e contrapor a essas ideias erradas aquilo que é a verdade, que é a palavra de Deus no mundo, a palavra de Deus não ensina isso, a igreja não ensina isso. Então, era o mínimo. Se você não quisesse isso, você estaria faltando com a caridade para com seus colegas e com a verdade também, né? Diante de Deus. Então, tranquilo, é isso mesmo. Assim, mas padre, eu fiquei bem chateada. Aí hoje o senhor falando, né, eu falei assim, nossa, eu tenho muito que crescer mesmo, né, tem que aprender muita coisa. E eu lembro que eu fiquei bem chateada, que eu fiquei pensando assim, poxa, eu devo ser um peso aqui dentro do trabalho, né, porque todo mundo me olha com cara que, você é anti-modernismo, você é tradicionalista. Eu me senti mal, né. Só que aconteceu um fato interessante, que depois eu me calei, fiquei quieta no meu canto, e uma pessoa que é protestante veio falar para mim, veio me agradecer, falou assim, nossa, eu fiquei feliz porque quando você disse, né, a palavra de Deus não muda, a gente vai mudar a palavra de Deus agora, porque ela falou, mesmo eu não sendo católica, eu me senti ofendida com as questões que as pessoas estavam trazendo, que então a igreja tem que se abrir ao mundo e não ao contrário, o mundo entrar na igreja. E aí nisso eu senti como se fosse Deus falando assim, por mais que você tenha ficado nervosa, isso, aquilo, outro, mas você pelo menos tentou, né? Então, mais nesse sentido. Sim, a reação foi justa justa e necessária. Agora, em relação à tristeza que você sente, se você sentiu a tristeza por conta da maneira como ele te vê, isso é uma imperfeição que você deve vencer com o tempo. Agora, se você sentir a tristeza, a tristeza, talvez você sinta também essa, né? Eu sentiria a tristeza de ver meus colegas com as ideias completamente erradas a caminho da perdição, entendeu? Isso é triste. Agora, se eles pensam de mim, a gente pensar, isso aí não é importante. Agora, é triste que eles estejam imbuídos de ideias erradas e caminhando para o abismo. Se Deus conceda-lhes a graça de mudar a mentalidade, como disse São Paulo, né? A transformação da mentalidade, para que eles possam, se deixando renovar pelo Espírito Santo, possam voltar à graça de Deus.
isso sim. Mas isso é um exercício. O importante é que você refletindo, por isso que é importante a gente parar um pouco e meditar nas ações, né? E ter os instrumentos para poder avaliar como nós agimos, se aquilo correspondeu ou não à vontade de Deus. Daí a importância da gente estudar, a gente aprofundar-se em temas como esses que nós estamos aqui estudando, virtudes, vícios, para que a gente possa saber onde é que a gente se enquadra, a nossa reação, a minha reação, afinal, demonstrou que foi uma coisa positiva ou negativa? Não, no meu caso foi positiva, né? Foi positiva, isso aí é uma indignação justa, uma ira santa, então, porque não descambou, até onde eu pude perceber no que você citou, não descambou para ofensa pessoal, né? Pra, mas com o esforço de defender a verdade, né? Então, dentro do conhecimento que você tinha. Isso mesmo. Parabéns. Que Deus lhe dê sempre sabedoria, né? Amém. Coragem. Obrigada, padre. Amém. Mais alguém? TDA. Olá, padre, boa noite a todos, sua bênção. Eu queria tirar uma pequena dúvida sobre como eu devo me posicionar como católico, que a questão é a seguinte. Espera só um segundinho, que o meu telefone está viciado e ele já está começando, eu deixei 100%, mas já está começando a querer cair. Vou buscar aqui o carregador que deveria estar aqui, tá bom? Mas só um segundo. Desculpa, pessoal. Eu pensei que ia dar, mas não, quase não deu. Bom, pode falar, desculpe. Tudo bem, não tem problema. Então, como eu ainda estudo, né, ainda estou na escola, a escola não é um ambiente muito bom, né, como o senhor obviamente sabe, para um católico, né, pois tem muitas coisas e tal. E eu tenho uns colegas e até amigos, como o senhor até citou um tempinho atrás, que o senhor não gostaria de ver os seus amigos, os seus colegas, né, num caminho totalmente desvirtuado e triste, fazendo comentários horripilantes. Então, eu já tentei conversar sobre Cristo, mas é uma ignorância tão grande que eles não estão dispostos a me escutar, né? Então, o que eu posso fazer como católico para tentar ajudar de alguma maneira? Bom, a coisa mais importante é o exemplo. Você tem que, o exemplo, ser uma pessoa boa. Ser uma pessoa boa, fazer muito bem aquilo que é o seu dever, procurar ser no ambiente que vocês convivem, no caso na escola, não sei se é escola, você procurar ser um bom aluno, educado, não colar, procurar ser esforçado. Vai chegar um momento, todo mundo passa por momentos, em que um ou outro você vai ter oportunidade de poder fazer ver como é importante estar com Deus, sabe? Você tem que aprofundar-se na sua fé e, ao mesmo tempo, ser competente naquilo que são os seus deveres de Estado, sabe? No caso, como estudante. E Deus vai providenciar. Você vai procurar dar um bom exemplo, fazer muito bem aquilo que são os seus deveres e rezar por eles. Por enquanto, é isso. Quando vai vir oportunidades, por exemplo, vai ter um debate sobre aborto, então se prepare bem para poder defender a verdade sobre isso. Vai ter um debate sobre questões de ideologia de gênero, prepare-se bem. Na aula de história vai falar sobre a Inquisição, normalmente fala muita mentira. Então, estude bem para poder dizer aquilo que é o correto a respeito desse assunto. E assim, faça bem, procure se dedicar, entendeu? Então, se você for diretamente, você tem que falar para você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, talvez a maior parte não vai aceitar, não vai acolher. Então, lá em Goiás, em Minas também eles têm essa expressão, a gente tem que comer pelas beiradas, né? Procure fazer bem aquilo que são os seus deveres, e Deus mesmo vai providenciar situações
ocasiões para que você possa manifestar a sua fé. Não vá com muita sede ao pote, não, no sentido assim, tenha muito desejo de que todos se convertam, isso tem que crescer no seu coração sempre mais, mas tem que agir com sabedoria. Às vezes a gente tem que ir por vias indiretas, né? No sentido que quando a pessoa não escuta diretamente, a gente tem que falar de outra forma, né? Ou seja, primeiro pelo exemplo, pelas orações, e depois procurando ser muito competente naquilo que você faz, especialmente nos estudos. Por quê? Assim você tem vai granjeando, né, uma certa, vamos dizer, autoridade moral, uma certa força para poder argumentar, entendeu? É isso. Coragem. Muito obrigado, de verdade. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe. A Graça queria falar também? Não? Muito bem. Então, pessoal, nossa hora já está, já deu 1h30. E eu vou encerrar por aqui, tá bom? Muito importante que vocês participem, fico muito feliz, né, quando vocês estão. E próxima, acho que a Graça apareceu. Diga, Graça. Foi tomar café. Bom, de qualquer forma, próxima sexta-feira nós vamos entrar nessa segunda concupiscência dita por São João, a concupiscência da carne, que se desdobra em 3 vícios capitais, que é a gula, a sensualidade, a luxúria, né, o pecado da sexualidade, e a preguiça, tá bom? Então, veja que são, vamos dizer assim, aqui estão os mais comuns dos vícios, né, os mais repetidos, os mais insidiosos, vamos dizer assim, naquele que as pessoas mais caem: gula, sensualidade, preguiça. E a gente vai entender por quê. Bom, na próxima aula, provavelmente eu estou aqui pensando em fazer em 2 aulas esses aí. Se der para fazer em uma só, a gente faz, mas eu acho que não vai dar, porque sobretudo a questão da sensualidade tem muitos desdobramentos, né? A questão da luxúria. Então nós vamos falar sobre a gula e talvez sobre a preguiça, e depois deixamos a sensualidade para um só. Ou o contrário. Vou preparar durante a semana e depois lhes digo. De qualquer forma, se Deus quiser, na próxima sexta-feira estaremos. E olha, vou pedir para vocês, hein? Faltam 4 dias para a rifa. Quem não adquiriu nenhum bilhete, compra aí 1, 2, 3, 10, conforme a capacidade de cada um, tá? Ajude a gente. E divulgue também. E divulgar que eu falo converse com 2, 3, 4 colegas, né? Fala, olha, compra a rifa aí. É dia 13 de maio o sorteio. Eu vou mandar depois o link no grupo. Eu estava esperando um pouco. Eu fico um pouco desconfortável, né? Porque fica parecendo que atualmente a gente está assim, tentando encerrar assim, dar conta dessa missão, desse recomeço. Então, a gente está no meio dessa campanha. Mas o objetivo principal aqui é a formação de vocês. O restante é acessório. Mas, claro, né, no momento que a gente precisa, a gente coloca a necessidade e quem pode ajuda. E, no caso, como não é algo tão grande, no sentido tão exigente, né, quem puder, gasta alguns minutinhos falando com alguns colegas, ou mesmo adquirindo aí alguns bilhetes da rifa. Da imagem da Nossa Senhora, vai ser sorteada dia 13 de maio. Essa imagem veio lá de Fátima, Portugal, do Imaculado Coração de Maria. Tá bom? É isso. E aqueles que também é contribuição do curso, quem puder, até ajudem, tá bom? Quem não pode, reze. Quem pode, faça um pouco mais, ajudando por aqueles que não podem. É isso, gente. Se Deus quiser... Eu queria perguntar uma coisa, sua bênção. Sim, diga. A rifa, o senhor vai fazer uma live para sortear ao vivo? Existe um sistema de sorteio, mas eu pedi ao Adriano para postar hoje, amanhã, depois, até o dia, né? E aí eu vou dizer, a gente vai dizer amanhã na live que vai ter, né? Amanhã não, domingo, como é que vai ser a forma do sorteio. Mas eu ainda não entendi bem, mas parece que a gente pode filmar, né? Pode ser, mas é uma coisa... existe um programa para isso, né? A coisa é automática. Mas a gente pode ver como é que a gente faz para poder filmar ou para poder fazer conhecer. A gente vai divulgar, evidentemente, né? Mas a hora do sorteio, como vai ser, eu ainda não sei te explicar, para ser sincero. Mas a gente vai conseguir. Até domingo eu digo isso aí, tá bom?
Ah, tá. Ok. Gente, vamos ajudar o padre aí. É tão importante, padre, assim, de todo o meu coração. É, eu desejo muito que essa rifa seja um sucesso, assim, eu me empenhei em ajudar em vender, e assim, eu vesti a camisa da rifa para ajudar nas vendas, e a gente vê que quando a gente oferece, a gente procura vender, a gente consegue vender, não é difícil, assim, mas tem que falar. E também outra coisa também, às vezes, assim, a gente abster de coisas supérfluas que a gente pode passar sem para poder comprar. Eu vendi a rifa, eu também procurei adquirir a rifa. Tem coisas assim que a gente passa sem. Às vezes a gente, tipo assim, o dinheirinho, às vezes assim, quem tem uma renda mais baixa, mas assim, às vezes deixa de fazer a unha para comprar uma rifa, às vezes deixa de tomar uma cervejinha, ou deixa de comer uma coisa, às vezes até bobagem, assim, porque você gastar R$ 20 é um piscar de olho, né? Para adquirir uma rifa. O mês passado, eu sempre faço uma recarga no meu celular de R$ 20 para ter uns dados para quando vou sair na cidade, né? Daí eu pensei, nossa, eu faço essa recarga, eu compro um bilhetinho de rifa. Eu já tinha comprado, né? Daí eu pensei assim, quer saber? Eu vou comprar um bilhetinho de rifa e não vou fazer a recarga esse mês. Eu passei o mês todo sem a recarga, né? Eu fui e comprei um bilhetinho de rifa. E tipo assim, e passou. É que a gente vê assim, quando a gente faz um esforcinho, a gente vê um bem, porque, tipo assim, igual o senhor falou aí, nos explicou que se o senhor arruma o dinheiro para pagar alguém para colocar no seu lugar, o senhor fica com o tempo mais livre, não fica com tanta preocupação, e realmente eu compreendo perfeitamente isso. E assim, então eu coloco aqui o meu pedido, gente, vamos nos esforçar em comprar e também vender. É isso. Ok. Obrigado, Liana. Obrigado mesmo, de coração. Deus Eu também. abençoe. Oi, desculpa. Alguém queria Boa falar? noite, boa noite. O meu nome é Sônia, eu sou de São Paulo. Esse assunto que o senhor tocou e que a menina aqui acabou de falar, sei o nome dela, eu também queria tirar uma dúvida. Eu quero muito contribuir com o curso e com a rifa, mas tem um porém que eu quero que o senhor me ajude, me oriente. É, a chave Pix que eu fizer vai ser no nome de outra pessoa. Eu teria que enviar um comprovante ou não teria problema nenhum de fazer e pronto? Não tem nenhum problema não, fique tranquilo. Você fala assim, você não mexe com Pix, você vai pedir outra pessoa que mexe com Sim, Pix para poder enviar, é isso? Se eu entendi bem? sim, Não, isso, não, não, isso. não há nenhum problema, nenhum problema. Porque Tranquilo. eu não consigo fazer, no meu aparelho, eu não consigo fazer, eu não tenho conta, eu não tenho conta de Pix no meu celular, né? Aí eu pediria para outra pessoa, minha irmã, fazer. Não teria Não, problema nenhum. não há nenhum problema, fique tranquilo. As Ah, ações então tá tranquilas, tá bom. bom? Tá, Muito obrigada, bem. padre. Deus abençoe. Amém. Então, pessoal, Amém. muito obrigado a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. E a gente vai se falando. Domingo eu vou fazer uma live sobre a questão do novo Papa, o Leão XIV, e fazendo avaliação, respondendo a pergunta, né, se é conservador ou se é um mais liberal, mais revolucionário, mais progressista. Vamos falar a respeito disso aí. E vou trazer para vocês o máximo de elementos possível, tá bom? Mas, desde já, rezemos pelo Papa. Eu estou com muita esperança de que as coisas possam melhorar, tá? Com a graça de Deus. Mas, de qualquer forma, sendo muito sincero, vamos colocar ali os pontos todos, né? Que, humanamente falando, estão aí disponíveis para a gente avaliar. Fiquem todos com Deus, então. Se Deus quiser, vamos seguindo, aprendendo mais sobre a vida espiritual para viver melhor e, assim, agradarmos mais a Deus e alcançarmos o céu. Que Deus abençoe todos vocês. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente.